Já pensou se existisse um tipo de manual para quem quer de fato assumir o comando da própria existência? Ele se basearia numa ideia muito forte. A vida é um grande sistema de forças. E nesse jogo, ou a gente governa a própria identidade, ou o ambiente ao nosso redor vai fazer isso pela gente. Bora entender como funciona essa jornada com base nas ideias do livro Autêntico. Olha, essa frase é o ponto de partida de tudo. Ela já coloca na mesa o que está em jogo aqui: a autonomia sobre a nossa própria história. E não é uma questão de escolha, é quase uma lei da física da vida. Ou a gente assume as rédeas, ou alguém ou alguma coisa assume por nós. Simples assim. Sabe aquela sensação de estar meio desconectado? Como se a vida estivesse acontecendo e a gente estivesse só reagindo, sabe? Sem ser o protagonista? O autor dá um nome para isso: ser um espectador na própria vida. Tá, mas de onde vem esse sentimento? Bom, na maioria das vezes, ele nasce porque a gente vive no piloto automático, repetindo padrões e seguindo os impulsos que a gente absorveu do mundo, da família, da cultura, sem nem parar para pensar. É como se estivéssemos atuando no roteiro que outra pessoa escreveu. Para quebrar esse ciclo, a gente precisa ir fundo na causa raiz. E o livro aponta para um problema central, que ele chama de orfandade interior. E olha, um ponto importante aqui, isso não tem nada a ver com ser órfão de pai e mãe, tá? É uma coisa bem mais interna. Essa tal orfandade é, na verdade, um buraco, uma desconexão da nossa própria essência. É um estado emocional que deixa a gente meio à deriva, sabe? Sempre buscando lá fora uma aprovação, uma segurança que, no fundo, só pode vir de dentro. E como é que a gente percebe isso no dia a dia? Os sintomas são bem claros. É aquela busca sem fim por aprovação externa, é viver reagindo às coisas em vez de agir, é aquele medo que paralisa, o medo da rejeição. E talvez o principal, tomar decisões com base no medo e não naquilo que realmente importa pra gente. Ok, problema identificado. E a solução? A proposta é um sistema, um método prático que qualquer um pode aplicar, chamado de método SS. Pensa nele como uma espécie de engenharia de identidade, para construir uma nova estrutura interna mais forte e autêntica. Esse método é um ciclo, que a gente repete e vai ficando cada vez melhor. O primeiro passo é a consciência. É como ligar um radar para pescar o gatilho emocional bem na hora que ele aparece. O segundo é a análise. Aqui a gente usa um filtro para separar o que é fato do que é interpretação nossa e entender de onde veio aquela reação. E por último, a sistematização. Aqui a gente cria um novo protocolo, uma nova regra de ação, para que da próxima vez a resposta seja consciente, governada e não só um reflexo. Essa jornada rumo à soberania pessoal tem duas etapas, e as duas são cruciais. A primeira exige coragem para desmontar as estruturas antigas que nos prendem. E só depois que o terreno está limpo é que dá para construir algo novo e verdadeiramente nosso no lugar. A transformação é basicamente essa aqui, ó. É sair da reatividade e ir para a soberania. É trocar o caos interno pela ordem, é parar de depender da validação dos outros para encontrar uma autoridade que nasce dentro da gente, é deixar de ser governado pelo passado para finalmente governar o presente. A palavra aqui é desbatizar. É um termo forte, mas muito preciso. Essa fase de desconstrução não é sobre perder, mas sobre se libertar. É o ato de questionar e, literalmente, desinstalar aqueles programas e crenças que foram colocados na nossa cabeça, para poder resgatar o nosso sistema operacional original. Agora, a gente chega num dos conceitos mais poderosos do livro: a ideia de que a dor, o sofrimento, não precisa ser um trauma para sempre. Pelo contrário, ela pode e deve ser transformada num ativo, numa ferramenta estratégica para o nosso crescimento, uma verdadeira alquímia. Essa mudança de chave fica muito clara nessa frase. É a diferença gritante entre a mentalidade de vítima e a de aprendizado estratégico. A dor deixa de ser um ataque pessoal do universo contra a gente e vira um feedback, um relatório valioso sobre as falhas no nosso próprio sistema de autogoverno. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais claro. Pensa num fato doloroso, tipo um conflito que aconteceu porque a pessoa não conseguiu impor um limite. A lição, o código por trás disso, é identificar a vulnerabilidade. Nesse caso, eu evito confrontos. A partir daí, se cria um novo protocolo, uma ação clara. Tipo, a partir de agora, nunca mais encerro uma conversa difícil sem expressar meu limite. Pronto. A dor foi sistematizada e virou sabedoria prática. E no final das contas, qual é o destino de toda essa jornada? É chegar no que o autor chama de estado de herdeiro,
é finalmente habitar um lugar de autogoverno, onde a pessoa se torna verdadeira autora da própria história. As marcas de quem chega nesse lugar são inconfundíveis. É o autogoverno, onde a pessoa escreve o próprio roteiro. É uma autoridade que não vem do grito, mas da presença, que por si só já estabelece os limites. É uma coerência total entre pensar, sentir e agir. E como resultado de tudo isso, o impacto no mundo se torna uma consequência natural da segurança no próprio valor. E a gente termina com a pergunta que começou e guiou toda essa análise. Depois de entender a estrutura, o problema e a solução, a reflexão final volta para cada um de nós. Quem ou o que está realmente no comando da própria história?